Lando Norris conquista a pole position nos detalhes e temos mais alguns pontos para falar, vamos conversar agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos falar sobre Qualifying, já começando logo de cara com o grid de largada. Dê uma olhada aí na sua tela, esse é o grid que a Fórmula 1 postou logo após o quali, só que tem uma pegadinha, a Fórmula 1 até o momento da gravação não atualizou essa arte, que é o seguinte: você vai ter uma inversão ali entre Stroll e Oliver Behrman, porque posteriormente o Stroll ganhou mais uma punição, ele tinha uma punição pelo contato com o Leclerc no treino livre e ganhou uma punição de 3 posições ao atrapalhar o Gasly no Qualifying. Então, como a punição do Stroll veio depois da do Behrman, mesmo a do Behrman sendo maior, né, sendo de 10 posições, o Stroll acaba indo para trás do Behrman. E aí você tem essa inversão no grid. Outra pegadinha é que Lewis Hamilton não sairá mais de quarto e sim de sétimo. Isso porque ele tomou 3 posições de punição por atrapalhar Max Verstappen no Qualifying. Com isso, Verstappen, Hadjar e Alonso ganham uma posição cada. Para o Hamilton, obviamente, acaba não sendo o cenário ideal. E para a Ferrari, que podia ter 2 carros brigando com as 2 McLarens, fica também sem um dos seus carros nessa disputa. Acaba que ficaria ensanduichado com a McLaren. Bom, essas punições por atrapalhar, eu falo para vocês há um bom tempo, Qualifying é um momento em que você não pode atrapalhar ninguém, você não pode ficar em meio de pista nem nada, então acredito que são justas as penalizações e Mônaco é sempre muito complexo. Por mais que tenha sido muito divertido de ver, eu tô com o Carlos Sainz, deveria mudar o esquema de Qualifying de Mônaco. Talvez para um esquema de grupos, como é feito nas categorias de base, mas ainda assim eu diria que, por mais que seja divertido, o esquema atual em Mônaco, para você não atrapalhar outro piloto, o ideal é que tenha um esquema diferente. O Tsunoda, por exemplo, foi bastante atrapalhado, então os pilotos reclamam muito e a única coisa que pode acontecer agora é punição para lá e para cá. Vamos falar sobre os setores, eu quero olhar com você aqui primeiro pelas equipes. Repare como a McLaren foi mais rápida no primeiro e no terceiro setor, assim como a Ferrari foi a mais rápida no segundo setor. A Ferrari perde no primeiro setor uma quantia ali considerável de tempo, o que obviamente impacta no tempo de volta também. A Red Bull se meteu no primeiro setor entre McLaren e Ferrari e foi a terceira mais rápida nos setores seguintes, para você ver aquilo que a gente comentava ontem. A Red Bull dando aquela escondida de jogo para o Qualifying e tudo mais, ainda assim não é o suficiente para chegar na McLaren, e claro que tem muito também do erro do Max Verstappen no Q3, mas você vê uma diferença de meio segundo da McLaren para a Red Bull na volta ideal ali na direita, enquanto a Ferrari fica o seu 1/10 e pouco, que foi o que a gente viu mesmo naturalmente. A Sauber sempre entre os últimos, a Alpine também sempre os últimos, e a Mercedes também, e aí também a gente pode colocar que a Mercedes, por ter abandonado, né, tão precocemente o Qualifying, possivelmente não teve o seu melhor resultado. Aston Martin vai melhorando ao longo da volta, o que é curioso também, por isso que chama atenção o resultado do Alonso, muito bom para quem tem um carro que não é grande coisa ao longo dos primeiros setores, e a Haas também se mantendo como bem mediana, assim como a Racing Bulls e a Williams. A Williams, como sempre, nessa temporada se mostrando muito forte no meio de pelotão, mas o resultado final não foi aquilo o que eles esperavam. Então a volta final do Alexander Albon, por exemplo, não refletiu o que é a volta ideal da Williams, que poderia ter tido um resultado melhor nesse Qualifying. Quando nós passamos para os pilotos, a brincadeira já fica um pouquinho mais clara. Você vê que o Piastri fica à frente no primeiro setor e o Norris ganha nos outros 2 setores. Enquanto na Ferrari, o Leclerc domina o Hamilton em todos os setores. O Verstappen também fica à frente do seu companheiro em todos os setores, o que é natural, o Tsunoda não passou por Q3, e o Hadjar fica à frente do seu companheiro também em todos os setores. O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: as margens entre Piastri e Norris foram até pequenas de uma forma geral na volta ideal, ok? Isso aqui é volta ideal, são os melhores setores de cada piloto, não necessariamente a volta mais rápida de cada piloto. O Verstappen ainda está meio segundo atrás da McLaren, você vê que Hamilton fica a 4/10 da McLaren, enquanto o Leclerc a 1/10. Como disse no vídeo passado, se você não viu o vídeo do quali, o vídeo passado, dê uma olhada, o Lewis Hamilton passou o final de semana inteiro 3/10 atrás do Leclerc. Tem sido assim constantemente e no Qualifying se repetiu. Agora eu quero passar para falar sobre a ponta ali, sobre o Lando Norris, que é o seguinte: esses são os resultados que você está vendo na sua tela, peguei lá do F1 Big Data, de quando o Lando Norris larga na pole position.
Ou seja, das outras 10 corridas em que ele largou na pole position, essa foi a 11ª da carreira dele, ele venceu 4, terminou 2 em segundo, 1 em terceiro, 1 em quarto, 1 em sexto e 1 em sétimo. O aproveitamento dele, então, talvez não seja tão bom quanto poderia ser largando de primeiro. Sempre espera que o piloto que larga em primeiro tenha um aproveitamento um pouquinho melhor que esse. Em Mônaco, ele pode ampliar então seu aproveitamento, que é uma prova muito difícil, a gente sabe, de ultrapassar, é uma questão de fazer a estratégia certa e não bater. Eu quero que você veja o comparativo entre Lando Norris e o Charles Leclerc, para a gente ver como é que foi essa disputa pela pole position. Repare aqui nos trechinhos em vermelho e em laranja, eu sei que fica um pouquinho difícil de ver, né, dependendo aí de como está a coloração, mas você vê que eles até alternaram bastante, não foi um domínio de um piloto, eles tiveram sim momentos em que alternaram essa liderança. Eu quero que você repare o seguinte, o início da volta foi bem equilibrado, por mais que o Lando Norris tenha sido melhor de uma forma geral, só que quando você chega aqui, ó, justamente na curva em que o Hamilton bateu no TL3, o Leclerc começa a ganhar um pouco em relação ao Lando Norris. Se você pegar o gráfico aqui de velocidade, você vê que o Leclerc vai sempre mantendo, ó, uma estabilidade maior que a do Lando Norris. Ele consegue se manter num trecho de aceleração melhor do que o Lando Norris, que vai tirando muito pé. Então aqui ele ganhou muito tempo, você vê que ele reduz uma diferença de meio décimo até abrir mais ali no hairpin para 4 décimos a diferença. Quando eu falo hairpin, eu falo justamente da curva mais lenta da Fórmula 1, essa aqui que você está vendo. E o Charles Leclerc mantém essa distância, não os 4 décimos, mas mantém ali 1 décimo, 2 décimos à frente do Lando Norris, até que na saída do túnel, na primeira chicane, na saída do túnel, no mergulho, o Lando Norris sai melhor, ele consegue tracionar melhor e a diferença começa a cair nessa brincadeira. Ela vai caindo até as últimas curvas, conforme você confere aqui no ponto de frenagem, tá até laranjinha aqui, porque o Lando Norris contorna mais rápido essa curva. E com isso o Lando Norris na tração consegue abrir 1 décimo e pouco para o Charles Leclerc. Realmente foi uma questão ali de detalhe do Lando Norris e você vai reparar aqui, ó, olha o gráfico de velocidade do Leclerc, como ele fica um pouco estremecido. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no throttle, né, no gráfico de aceleração do Leclerc na saída da curva. Repare que o Leclerc até estava no 42%, ó, 42 contra 24, depois fica 42 contra 48. O Leclerc deu uma pequena vacilada ali na aceleração e isso foi o suficiente para ele perder a pole position para o Lando Norris, ou seja, o Leclerc tinha chances reais de conseguir essa pole position, com certeza ele não está satisfeito, isso explica do porquê dele não ter saído tão feliz com esse segundo lugar. Outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, nesse trecho aqui em que o Leclerc foi mais rápido, mais para o final da volta, você vê aqui, né, o vermelhinho, o Leclerc estava em marchas mais altas que o Lando Norris. Isso é curioso. A gente não sabe necessariamente o porquê, né, de ter essa diferença, mas o Lando Norris não estava necessariamente confortável com seu carro naquele trecho para utilizar uma marcha maior. De qualquer forma, o Lando Norris conseguiu a pole position no final. A volta do Norris foi fantástica e melhor do que a volta do Norris são as camisetas da Paddock BR, os moletons e a super promoção que está acontecendo lá de Dia dos Namorados para você levar uma camiseta grátis em compras acima de R$350. Então você já coloca a camiseta no checkout junto, coloca o cupom AMORZÃO e você tem o desconto e o frete grátis. Em compras abaixo desse valor você tem o cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis. E lá na Instant Gaming você tem os melhores jogos e gift cards, não perca a oportunidade também, entra pelo link na descrição. Me fala aí o que você achou da pole position do Norris, das punições também, e a sua expectativa para o Grande Prêmio de amanhã. Um grande abraço, valeu e falou!